Olá, alunos e alunas do Paraná, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História com o pessoal do 7º ano. Espero que vocês tenham tido uma semana muito boa e a gente vai começar nossas aulas de hoje com um tema sobre os africanos no Brasil e as etnias que compuseram esses africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados, de quais etnias, quais as culturas que eles trouxeram para o Brasil nesse processo, como a gente viu nas aulas passadas, que se iniciou lá no século XVI e se estende pelo século XVII, XVIII e XIX. Como objetivo de aula, a gente vai então identificar a origem desses africanos trazidos para o Brasil. A gente já fez alguns comentários sobre isso nas aulas passadas, lembram a costa ocidental e a África Central, que é a região da qual vieram esses africanos para o Brasil. Nós vamos conhecer as etnias, Tem duas etnias que se destacam nesse processo e a gente vai conhecer um pouco da cultura dessas etnias. E a gente vai conhecer também, reconhecer na nossa cultura as contribuições que essas etnias contribuíram aqui na história do Brasil, trouxeram para a história do Brasil. Então, o que a gente já fez na aula anterior? Vamos retomar aqui alguns conteúdos da aula anterior. Então, a gente já viu as categorias dos trabalhadores que vieram, que eram utilizados aqui no Brasil, e daí vocês se lembram, dos escravos boçais, dos escravos ladinos, Os ladinos eram aqueles que tinham uma convivência caseira com os seus senhores, com os trabalhos mais domésticos. Os ladinos os boçais eram os escravos que trabalhavam nas lavouras, e nós tínhamos também os escravos de ganho e os escravos de aluguel. Essa diferenciação dessa categoria, dessa categorização desses escravos, ela se dá a partir do trabalho que esses escravos realizavam aqui no Brasil, como a gente acabou de discutir, Se ele era um trabalhador, um escravo, que ele dominava os códigos de cultura europeia, o idioma, então geralmente ele era destinado para dentro da casa dos senhores, outros eram destinados para lavouras, os de ganho e os escravos de aluguel. Então aqui a gente tem essa divisão que o professor falou para vocês, de boçais, ladinos, de ganho e de aluguel, como nós vimos nas aulas passadas. E nessa aula a gente vai estudar então a origem dos africanos que foram trazidos para o Brasil, as etnias que faziam parte, que esses africanos faziam parte, e as contribuições culturais, Tem muita cultura africana inserida, que faz parte da cultura brasileira e que foi trazida por esses africanos que vieram trabalhar como escravos aqui no Brasil. Então aqui o professor traz um mapa para vocês, para a gente falar um pouquinho, analisar esse mapa do continente africano, lembrando aquela regionalização da África, que a gente já comentou em aulas passadas. Então a maioria dos africanos que vieram para o Brasil, vieram aqui da costa ocidental, dessa África chamada ocidental, e da África Central. Então por uma questão, muitas vezes mercadológica, pelo fato da viagem desses africanos vindo da costa ocidental ou da África Central ser mais próximas do Brasil, fazendo com que a viagem fosse mais curta e tivesse um número menor de mortos dentro desses navios, que a gente chamou de navios tumbeiros, devido à alta mortalidade que esses navios provocavam nos negros, que essa viagem provocava nos negros africanos que vieram para o Brasil para serem escravizados. Aqui a gente tem duas fotos bem bonitas já dessa questão da herança cultural para a gente trabalhar, para a gente fazer análise. Então aqui na esquerda de vocês, na esquerda do vídeo de vocês, a gente tem uma negra brasileira, filha de africanos da Costa da Mina, e é uma fotografia de 1866. À direita do vídeo de vocês, uma moça baiana descendente de africanos numa foto ocidental, numa foto mais atual, desculpem, numa foto mais atual. E a gente percebe que esses traços dessa cultura, como por exemplo o turbante, que se usava lá no século XIX, ele ainda é um instrumento da cultura brasileira que os africanos trouxeram e marcam essa identidade dos povos afro-brasileiros aqui no Brasil. Então, assim, começando para o nosso início de conversa, o nosso bate-papo vai ficando mais próximo, a gente vai entendendo esses conceitos. Chefes políticos e mercadores da África centro-ocidental, aquela região que nós vimos no mapa, da onde vieram a maioria dos negros, eles vão fornecer a maior parte de escravos para a América Portuguesa. E a gente vai lembrar agora de uma questão que nós vimos nas aulas anteriores, que a escravidão ela já era uma instituição que acontecia na África mesmo antes da chegada dos portugueses.
E se você lembrar das nossas aulas, nós discutimos também que a escravidão ela acontecia em outros tempos históricos, como na Roma Antiga, no Egito, na civilização egípcia, a gente já tem a utilização da mão de obra escrava. Como nós aprendemos, ela é um modo de produção. Então, no continente africano, mesmo antes da chegada dos portugueses no continente, já havia a utilização da mão de obra escrava, né, pelos chefes políticos e mercadores. No século XVIII, no comércio do Rio de Janeiro, Recife e São Paulo, era suprido por escravos que vinham dessa costa leste africana. Então, o trabalho aqui no Brasil, naquela expressão, né, que os escravos eles eram os pés e as mãos do Senhor, né, eles vão ser trazidos aqui ao longo do nosso período colonial para trabalhar nas lavouras, em casa, no comércio, em várias atividades econômicas do Brasil colônia. Então, ali no século XV, né, quando os portugueses começam com as grandes navegações, né, eles chegam à África, os portugueses chegam no continente africano e a escravidão ela se intensifica, né, ela se avoluma, ela se torna algo mais constante. E por quê? Porque os portugueses viram nesse tráfico de escravos uma rentabilidade de comércio, uma forma que eles tinham de ganhar dinheiro fazendo comércio de escravos. E isso faz com que as guerras no continente africano elas se intensifiquem, né? Elas aumentam. Por quê? Porque quando um chefe político, uma tribo, vencia uma outra tribo, era comum fazer da tribo vencida a população se tornar escrava. Então você tem um aumento dessas guerras no continente africano para atender uma demanda, uma necessidade comercial dos portugueses quando chegam à África lá no século XV. Tudo bem? Então os europeus, que por sua vez eles desejam os escravos, começa a intensificar essas guerras na África com o objetivo de conseguir esses prisioneiros e posteriormente serem comercializados como escravos. Eu trago aqui para vocês um gráfico que é a entrada de africanos no Brasil, né? Então a gente percebe que há duas regiões, né, que vai se destacar, então aí em laranja, essa corzinha laranja a Costa do Marfim, a cor verde Angola e aqui o total. Então vejam que nós temos duas regiões aqui no mapa, muito próximas do número total, e percebam que no século XIX a gente tem uma entrada muito grande desses negros aqui no Brasil para serem escravizados, né? Então o gráfico começa ali no ano de 1701, século XVIII, e ele traz aí do século XVIII, início do século XIX, a entrada desses africanos no Brasil. O Prof traz aqui um quiz para vocês. Então a gente vai responder juntos esse quiz, vou fazer a leitura, coloco um tempo na tela e vocês respondem e depois a gente faz aquela correção como a gente sempre faz nas nossas aulas, beleza? A maioria dos africanos que entraram no Brasil ao longo dos primeiros séculos da colonização portuguesa era originária de qual região da África? Letra A, Egito e Angola. Letra B, região Congo-Angolana. Ou letra C, África do Sul e Guiné. O prof vai deixar um tempo na tela, respondam e no retorno a gente faz a correção. Tudo bem?
Pessoal, voltamos, hein? Aquele recadinho. Lembrem-se que o registro de frequência no Classroom mudou. Você tem que clicar no link número 1, atividade obrigatória, realiza a atividade e envia. Assim você garante a sua presença, beleza? Não esqueçam, hein? Depois de assistir a aula, vai lá registrar a sua presença no Classroom. Então, aqui no quiz, de qual era a região do continente africano em que houve, em que se buscavam esses escravos? Então, nós tínhamos essas três opções. E a resposta correta é a região congo-angolana, das duas etnias que a gente vai falar um pouquinho também na aula de hoje. Lembrando que essas regiões estavam na costa ocidental da África ou na África Central, tudo bem? Aquela parte da África que tem o continente voltado para o Brasil. Sobre os povos bantus, então, nós vamos estudar duas etnias. A primeira delas são os povos bantus, que faziam parte desses negros que foram trazidos para o Brasil para serem utilizados como mão de obra escrava. Então, na África, no sul do deserto do Saara, ali a região da costa ocidental, veja que o professor está repetindo bastante isso para vocês, para assimilarem essa informação, viviam e ainda vivem nessa região os povos bantus, Eram povos que possuíam uma origem comum e falavam língua denominada de bantas. Então, essa questão cultural fazia com que esses povos fossem reconhecidos como um povo banto. Eles tinham uma origem em comum e eles falavam o mesmo idioma, um idioma que tinha o mesmo tronco linguístico. Por volta dos anos de 1500, os bantos se deslocaram para a região onde hoje é a República de Camarões, e dali se deslocaram para o centro, leste e sul do continente africano, ocupando essas regiões. Os povos bantus, eles eram povos agricultores, é uma característica do povo banto ser um povo agricultor, e eles tinham um domínio da técnica de produção de ferro, da metalurgia. Isso possibilitava a eles, por exemplo, a fabricação de armas de guerra, o que permitia que esses povos tivessem uma supremacia, estivessem um pouco acima na questão das guerras de outros povos do continente africano. Eles tinham vantagem sobre esses povos por dominar esse conhecimento técnico da metalurgia. Então a gente vai fazer uma atividade para refletir, uma atividade bem tranquila. Faça aí a resposta no teu caderno, anote, depois a gente faz a correção e você compartilha isso com os seus colegas através do Classroom, Conhecimento científico ao longo da história foi sinônimo de poder, como a gente viu agora há pouco com os bantus que dominavam a metalurgia. Conhecer uma técnica, como os bantus conheciam a metalurgia, deu a esse povo uma vantagem sobre os demais povos, e assim eles puderam se expandir e conquistar novas áreas. Na sociedade atual, como o conhecimento pode ser sinônimo de poder? Vamos fazer uma reflexão, escreva a sua conclusão e no retorno a gente faz esse debate juntos, tudo bem? Vamos lá, pessoal!
Pessoal, voltamos aqui, né? E nessa atividade a gente fala dessa relação de conhecimento científico e poder. Então os povos bantus, eles tinham poder, uma das justificativas do poder era o conhecimento que eles tinham sobre a metalurgia. E se a gente fosse pensar hoje, né, como eu posso estabelecer essa relação de conhecimento científico e poder? Então o professor trouxe aqui para vocês uma resposta, uma possível resposta, né, que a gente pode citar vários exemplos de poder e conhecimento científico na sociedade, mas vamos pensar na questão da informática, por exemplo, né, da internet, que se popularizou aí no século XXI, né, desse conhecimento científico, e a gente pode também pensar nessa produção da vacina contra o Covid, né, então o conhecimento científico aliado a isso. Então vejam aí que a produção da vacina, ela também envolve relações de poder, qual país vai produzir primeiro, né, quem tem o cientista que vai conseguir produzir uma vacina para que a gente possa combater essa pandemia. Beleza? Bem tranquilo a gente pensar. Compartilhe a sua resposta, socialize com os colegas, poste no mural do Classroom e a gente vai juntos fazendo esse grande conhecimento que é sobre conhecimento científico e poder. Os bantus no Brasil, gente. Então, a maioria dos milhões de africanos que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados aí entre os séculos XVI ao século XIX, eram falantes de língua bantas. Então eram várias línguas que derivavam de uma língua mãe, né, de um tronco linguístico chamado de banto, que é o Kibundu, o Kikongo ou até mesmo o Umbundu. São línguas variantes da língua banta, né, que foram trazidas aqui para o Brasil, por essa etnia banta, quando vieram para cá para serem escravizados, né? Então hoje, né, nós temos aí palavras da língua portuguesa que são de origem dessas línguas bantas que foram trazidas para o Brasil. Daí o prof trouxe aqui para vocês algumas dessas palavras, são várias palavras, né, uma centena, milhares de palavras. Sou professora de português, também pode trazer essa questão, né, das palavras de origem africana que a gente utiliza aqui no Brasil. Então eu trouxe para vocês o berimbau, que é utilizado ali, é um instrumento musical. Trouxe a palavra caçula, que eu acho que é uma das palavras mais bonitas da língua portuguesa, caçula, caçulinha, né? Canjica, né, aquela comida que é feita geralmente nas festas juninas. Carimbo, né, que a gente tanto fala, né, de carimbar, de ter o carimbo, aquele selo. Cochilo, né, aquele cochilinho que a gente tira depois do almoço ali, né, dá uma refrescada nas ideias, dá uma descansada, então a gente tira o cochilo. O dendê, o fubá, que é muito comum na nossa culinária. O jiló, né, que também foi trazido pelos africanos, utilizado aqui na nossa culinária. Outra palavra, moleque, né, que algumas regiões, inclusive aqui do Paraná, a gente usa bastante o piá, né, mas o moleque também. Quiabo, que é um outro prato, né, uma outra comida da culinária brasileira. Quitute, samba, né, que nos identifica enquanto um elemento cultural brasileiro. Então nós temos aqui algumas palavras que foram trazidas, né, incorporadas ao idioma português, que são de origem africana, da língua banta. Tudo bem? Vamos pensar aqui nessa atividade juntos? Então nós temos milhares de palavras da língua portuguesa que são de origem africana, como a gente viu agora. Inclusive aquele quadro está no livro de história de vocês, lá na página 181. Pegue depois o livro, dê uma lida, uma olhadinha, que você vai ter ali algumas outras palavras também de origem banta. Então, nesse exercício, você deve identificar nessas palavras nas alternativas abaixo. Carimbó e caçula, abajur e sabonete, slide e casa, ou letra D, deletar e quitute. Vou deixar um tempo na tela e no retorno a gente faz a correção. Vamos lá, pessoal?
Pessoal, bem tranquilo, né? A gente acabou de ver algumas palavras e daí eu trouxe essa atividade para vocês para que a gente possa pensar aí quais palavras da língua portuguesa, né, como a gente conhece hoje em dia, são palavras de origem africana. Então vocês tinham essas opções e a resposta correta, carimbo e caçula, né, como a gente viu no quadro. O abajur é uma palavra de origem francesa, né, abat jour. O slide e deletar são palavras de origem inglesa, né, que a gente aportuguesou e passa a utilizar hoje no nosso vocabulário. Tudo bem? Pessoal, aqui eu tenho o jongo, que é uma herança cultural dos povos bantus, né? Canto e dança de origem africana. Então, é uma dança que se realiza em algumas regiões do Brasil e traz esses elementos culturais da África para a cultura brasileira. Então, aqui eu trago o jongo para vocês. A capoeira, que muitos de vocês conhecem, né? Que é um dos elementos da cultura brasileira que foram trazidos pelos escravos, né? É uma dança, é um jogo, né? É um movimento de resistência, essa capoeira, que durante algum tempo foi proibida no Brasil, né? Ali no século XX, não se podia gingar, dançar capoeira, e hoje a gente tem a capoeira como um elemento. Vejam que aqui, inclusive, nessa obra do Augusto Yarly, a gente tem um policial aqui, né, nessa tentativa de coibir a prática de atividades de origem africana. Então, é uma obra de 1824. Tem uma música muito bonita do Jorge Benjor, trago aqui para vocês, que ele traz, né, essas letras das músicas, essas palavras africanas para a letra da sua música. Então ali, ó, Angola, Congo, Benguela, Bonjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo. Então são palavras de origem africana que fazem parte da língua portuguesa e que foram incorporadas no nosso idioma, né? Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele há uma princesa à venda, que veio junto com seus súditos, acorrentados em carros de boi. Então vejam que é uma letra de música do Jorge Benjor, e ela traz alguns desses elementos que a gente está estudando na aula de hoje, que a gente estudou em outras aulas, né? Além das palavras aqui ditas de origem africana que hoje estão inseridas no nosso vocabulário, vejam que ele fala aqui onde estão os homens há um grande leilão, né? É um comércio de escravos, é um mercado de escravos. Na aula passada a gente falou sobre o mercado de Valongo, né? Que era o mercado de escravos que existiu no Brasil. Dizem que nele há uma princesa à venda. Então provavelmente o povo, né, a princesa e o povo foi conquistado em uma guerra na África e foram trazidos para o Brasil para serem comercializados como escravo, né? Ela e seus súditos acorrentados em carros de boi, que poderia muito bem ser um navio tumbeiro, como a gente viu na aula passada. Então aqui, ó, nossa última atividade, a partir dos estudos realizados na aula de hoje, nos seus conhecimentos, quais as heranças culturais africanas nós encontramos no nosso dia a dia. Vou colocar um tempo, reflitam entre essas que o professor falou para vocês e outras manifestações culturais, para que a gente possa fazer essa discussão quando a gente voltar do tempinho dos exercícios, tá bom? Vamos lá, pessoal!
Voltamos aqui então com a nossa correção dessa atividade, né, em que eu proponho que a gente pense aí, né, de quais elementos que a gente tem hoje no nosso dia a dia que faz parte dessa herança cultural dos povos africanos. Então, a gente pode pensar nessa herança a partir da dança, né, como o jongo, que a gente acabou de ver, o samba, a capoeira, a alimentação, né, quiabo, que a gente consome, o jiló, que a gente consome, a canjica, o fubá. Então vejam que são vários elementos que hoje constituem a cultura brasileira, a própria feijoada, que faz parte da nossa cultura e que foram trazidos pelos africanos quando vieram para o Brasil para serem escravizados, né? Além, é claro, das palavras de língua portuguesa, dessas palavras tão lindas que fazem parte do nosso vocabulário e que também são de origem africana, né? Aqui é a Nzinga Mbambi, é uma rainha africana. Quando ela passou a ter contato com os portugueses, ela foi batizada Diana de Souza, esse era o seu nome cristão, né? Como a gente viu, lembra um exercício que nós fizemos na aula passada sobre a mudança de nome, né? Que os africanos eles eram obrigados a mudar desse nome, perdiam a sua identidade. Então ela era uma rainha africana, talvez muito parecida com o que a gente viu na música do Jorge Benjor, agora há pouco, né, que há entre eles uma rainha, e quando ela passou a ter esse contato com os portugueses, ela passa então a se chamar Ana de Souza, né? Ela acaba tendo essa identidade africana dela desconstruída e ela passa a ter uma identidade então europeia, com nome europeu, português e alguns hábitos portugueses também, né? Ela foi rainha do reino de Dongo, né, de um período de 2 anos, 1624 a 1626, e ela foi também do reino de Matamba, de 1630 até o ano da sua morte, 1663. Teve o seu nome alterado pelos portugueses, como a gente viu, para Ana de Souza, nesse processo aí de desconstrução de uma identidade africana que foi tão comum nesses séculos XVI, XVII, XVIII e que foi também empregada aqui no Brasil quando esses africanos chegavam aqui no Brasil, né? Eles tinham seus nomes trocados, a sua cultura, né, a sua religiosidade, o seu idioma, muitas vezes, inclusive, proibidos pelos donos de escravos aqui no Brasil. Então, fazendo aí agora um feedback que a gente aprendeu nessa aula, né, a origem dos africanos trazidos para o Brasil. Então a gente viu ali da costa ocidental, da costa africana, a etnia Banto, e a gente vai ver nas próximas aulas outras etnias que também vieram aqui para o Brasil. E essa herança cultural tão importante, tão rica, que faz parte da herança, da cultura do Brasil nos dias de hoje, né? Então a gente consegue identificar esses valores e pensar a África e pensar a cultura africana e dos afrodescendentes aqui no Brasil a partir de uma perspectiva mais positiva, né? Então vamos pensar aí nessas contribuições do samba, da capoeira, do jongo, na culinária, nas palavras, né? Nessa alegria que a gente tem, que foi trazida pelos africanos e que faz parte da nossa cultura até os dias de hoje. Tá bom? Na próxima aula a gente dá continuidade a esses estudos, né? A gente vai ver os povos sudaneses, né? A gente vai ver aí a etnia Iorubá, que veio para o Brasil aí também a partir do século XVI com o tráfico de escravos e que foram escravizados aqui no Brasil também. Eu espero todos vocês na próxima aula. Hoje o meu abraço especial vai lá para o pessoal de Foz do Iguaçu, mandou mensagem, prof, manda um abraço. Pessoal ali do oeste do Paraná, Foz do Iguaçu, Cascavel, um grande abraço, tá bom? Fiquem todos bem, fiquem em casa, se cuidem, um abraço do prof, agradeço nosso intérprete Tiago, o pessoal que está aqui com a gente e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.